Sejam bem-vindos à nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio, professor de filosofia aqui do Centro de Mídias, e vamos agora então acompanhar a nossa aula de hoje. Nós estamos na aula 2, o nosso objeto de conhecimento é as relações de poder entre os Estados-nações no contexto geopolítico contemporâneo, a compreensão dos processos de ocupação e formação de territórios, territorialidades, fronteiras e redes de comunicação e interação no mundo globalizado. Os conflitos e disputas nos campos sociais, étnicos, culturais, econômicos, ambientais e políticos entre grupos populacionais em diferentes espaços. Então, esse é o nosso objeto do conhecimento. E o detalhamento da aula é a indústria cultural. Tá certo, pessoal? Então, vamos agora para a nossa aula. Muito bem, vamos falar então na nossa aula de hoje sobre a indústria cultural e a escola de Frankfurt. Qual a importância, né, dessa escola, né, para a nossa aula, para o nosso conhecimento, para o mundo, para o Brasil, para a nossa história da filosofia? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, né, que nós chamamos de teoria crítica da sociedade. Então, vamos começar, vamos acompanhar comigo essa primeira reflexão aqui, ó. É uma teoria proposta e desenvolvida pela Escola de Frankfurt. Frankfurt é uma cidade, né, na Alemanha, onde essa teoria é chamada de crítica, porque ela vai surgir, ela vai emergir, né, dentro das contradições de uma sociedade industrializada, moderna, capitalista. Então, aí, essa teoria crítica da sociedade, ela vai surgir porque está havendo está borbulhando nesse momento aí, o nascimento, né, o fortalecimento, né, de uma indústria e, consequentemente, também do capitalismo moderno. E esses filósofos, pensadores dessa escola, eles vão, então, fazer uma reflexão sobre a sociedade e a vida das pessoas a partir, então, né, desse momento histórico aí. Então, o que quer dizer, então, a teoria crítica da sociedade? E por que nós falamos de escola de Frankfurt? Vamos ver. Nós estamos aqui na Alemanha, né, no início do século XX, foi quando foi criada essa escola, que era um instituto, né, que fortalecia aí a ideia de vários pensadores que se reuniam aí para pensar a sociedade da época. Qual era a base do pensamento, então, desses filósofos da escola de Frankfurt? Ela era uma base socialista e também marxista materialista. A gente vai ver muito bem depois o que é isso, né? Essa escola, ela elaborou as suas teorias e desenvolveu as suas pesquisas à luz das categorias de totalidade e de dialética. Então, nós temos aí duas palavrinhas: totalidade, que quer dizer pensar o todo daquela realidade, olhar para aquele mundo na sua globalidade, e também o conceito de dialética, que veio, né, lá de Platão, depois Hegel, né, e que nós, então, trouxemos para cá, para a gente pensar, então, sobre essa questão aí da dialética. A dialética, então, é o que a gente vai ver, ela é muito importante para pensar a sociedade. E foi justamente aí, né, dentro dessa discussão toda da sociedade do início do século XX, que, pegando essas leituras, né, filosóficas desses filósofos, principalmente como Hegel e Marx, eles vão, então, desenvolver aí o pensamento da teoria crítica. Mas o que consistia exatamente isso? Para a gente entender, nós temos que compreender também qual é a diferença maior do ponto de vista ideológico, social, econômico, político, do que é o socialismo e o que é o capitalismo. Então, vamos ver aqui um quadro que a gente vai compreender melhor para a gente dar prosseguimento aqui nessa aula. Então, olha aí, ó, vocês estão vendo aí o quadro do capitalismo e o quadro do socialismo. Aqui, rapidamente, vocês podem dar uma olhada aí, que
O capitalismo, né, que surge ali, né, tem o seu momento histórico ali com a burguesia, né, toda aquela história, ela vai então olhar para onde? Para a propriedade privada dos meios de produção. Então, alguém detém os meios de produção, que são as empresas, né? Essas empresas, elas querem o quê? Qual é o objetivo delas? É a obtenção de lucro e também acumular mais capital, mais riqueza. Esse é o objetivo de qualquer empresa, né? É a obtenção de lucros e riqueza. Ela trouxe também, como consequência disso, claro, a divisão social do trabalho, a divisão também das classes sociais. Por quê? Porque como alguém acumula riqueza, outros, né, não acumulam tanta riqueza. Então vai haver uma divisão de classe. Os trabalhadores que trabalham para os empresários, os proprietários, que são, né, que formam aquela elite, né, burguesa, rica da sociedade. Então tem duas classes aí, uma rica e outra pobre, né? O trabalhador e o proprietário, o empresário, o patrão. O trabalho, então, é assalariado, porque o único bem que ele tem para oferecer nessas classes é a sua força de trabalho, então ele vai vender para o patrão em troca de um salário. E também uma economia de mercado pautada pelas leis da demanda e da procura. Então, isso aqui tudo faz parte do capitalismo. O socialismo, ele vai, então, contra as ideias capitalistas, vai falar da socialização da produção de riqueza, que isso vai levar ao que? Uma diminuição da classe, né, a distribuição da riqueza, vai controlar os meios de produção, que também vai ser dividido com os trabalhadores, não só controlado pelos patrões. Isso vai levar ao combate da desigualdade, à abolição da propriedade privada, em detrimento, né, de uma propriedade coletiva dos meios de produção, a tomada de poder pela via revolucionária, porque isso não acontece de uma maneira pacífica, né? Os ricos não querem perder seus privilégios, então, é claro, se alguém tenta entrar nesse campo, vai ter conflito, né? Então vai haver ali, hoje nós chamamos de greve, né, de outras lutas aí. E também é o fim das classes, né? Esse é o objetivo maior do socialismo, é diminuir, então, as classes sociais. Então, pessoal, esse quadro aí, ó, ele vai nos ajudar a nos situar historicamente para refletir, né, e pensar sobre duas correntes do pensamento, né, que se deu na história, né? Isso não é uma invenção, não é uma criação da filosofia. Isso se deu na história. Então, isso vocês percebem que vai haver sempre um conflito. É uma relação conflituosa nesses dois polos aí, né? O capitalismo e o socialismo. E é dentro desse contexto aí que vai surgir, então, a Escola de Frankfurt e a indústria cultural. Vamos acompanhar comigo. A perspectiva dialética, então, ela vai ser o método utilizado para pensar sobre esses dois pontos que nós acabamos de ver aí. Transformar uma sociedade dos meios privados para uma sociedade social, né, coletiva. O que diz a perspectiva dialética? Ela diz que pode haver mudanças, que pode haver o patrão, o empresário, e como tem também o trabalhador, porque esse é o mundo, né? O mundo é assim. O nosso mundo que nós vivemos dentro de uma sociedade onde tem trabalhadores e tem patrões, não é isso? Isso não é uma coisa criada, não é um sonho, não é uma ilusão, isso é uma realidade. Existe o patrão e existe o trabalhador. Existe o dono da fábrica, o dono da drogaria, o dono da padaria, né? O dono do supermercado e aquelas pessoas que são funcionários, trabalhadores da fábrica, os operários, os caixas eletrônicos nos supermercados, né? Os caixas, aliás, que trabalham nos supermercados, os funcionários, os trabalhadores. O que vai dizer a perspectiva dialética? Todo mundo pode ter um pouco dos meios de produção, dos bens, né? Usufruir desses bens. Então, vai afirmar positivamente, pode haver mudança, pode haver a distribuição da riqueza. Depois vai haver uma negativa.
né? Não, mas em algum momento histórico, no capitalismo, os meios de produção fazem parte, quem toma posse são os patrões. Então, uma negação dessa troca. Mas aí vai abrir novas possibilidades, então é possível sim que haja uma troca, que haja uma partilha desses bens, né? De forma honesta e também para evitar radicalismos. O que quer dizer isso? Que haja um salário digno, que haja pessoas né, que tenham educação, saúde, né? Que as pessoas possam ter também aí uma vida onde um trabalho, que as pessoas possam ter nessa sua vida segurança, saúde. Então, esse é o objetivo dessa dialética, é que as coisas possam se transformar, que esse mundo, né, marcado pelo lucro, pelo consumo, esse mundo marcado pela exploração do trabalho, ele possa se desfazer, né, pelo socialismo, e que todos possam usufruir dos meios de produção, porque a maioria dos bens são da natureza, né, que estão aí na natureza, e eles podem sim serem trabalhados de uma forma que haja essa possibilidade de mudança. Isso é a dialética, né? É uma coisa possível, não é impossível, é uma coisa que tem que ter luta, tem que ter reivindicação e que pode buscar a mudança. E assim se deu a história, né? Assim se deu a história. Tá bom? Vamos continuar então aqui, vamos ver aqui um quadro para entender melhor a dialética. Ó. Nós temos aí, pegando a ideia de Hegel, né? Ele vai dizer que nós temos uma tese. O que é a tese? É uma afirmação, é uma argumentação, é um debate, é um discurso, é um método. Então, a tese é sempre esse discurso, é sempre a afirmação, é a argumentação. Nós queremos isso. Depois vem a antítese. Alguém vai dizer, mas vocês não podem ter isso. Vai negar o discurso, o debate. Aí vai haver um conflito, que é a dialética, e ela vai então produzir uma síntese. O objetivo da dialética é afirmar, negar e buscar uma outra alternativa, que é a síntese. Então a síntese é justamente então aí a conquista, né, de tudo isso, de todas essas mudanças, ou esses direitos, ou aquilo que as pessoas almejam para melhorar a sua vida em sociedade. Então essa é a dialética. A função dela então é fazer essa transformação, essa mudança de um ponto para outro, onde todos possam, né, ter uma vida melhor, uma vida mais digna. Tá bom, pessoal? Nesse contexto aqui da Escola de Frankfurt. Então, aqui é para a gente entender o método, né, que foi utilizado. É esse método da mudança, que é possível mudar a sociedade, sim. Que as pessoas podem, né, ter uma vida melhor. Então, esse é o ponto que os filósofos da Escola de Frankfurt, na Alemanha, no início do século XX, eles começaram a pensar. Pô, o mundo hoje é um mundo capitalista, onde tem exploração do trabalho, onde está tendo muita riqueza e poucos têm os bens, né? Então, o que fazer? Pode haver uma mudança. Então, isso foi a dialética, foi o método utilizado na Escola de Frankfurt. Mas o que é a teoria crítica realmente, de fato, que vai trazer o que foi criado dentro da Escola de Frankfurt? Vamos ver aqui, ó. Acompanhe comigo aí, que ela pretende fazer emergir o quê? As contradições fundamentais da sociedade capitalista. Ela vai mostrar que ali dentro do capitalismo tem uma contradição. Vocês podem ver nessa imagem aí, ó. O patrão, o capitalista, rico, e os trabalhadores produzindo para ele. Então, essa sociedade capitalista, ela tem uma contradição aí dentro, interna, que aponta para um desenvolvimento que leve a uma sociedade sem exploração, onde essa mesa aí, todos possam estar sentados na volta dela e comendo juntos. Esse é o objetivo. E qual é a contradição que nós vamos ver dentro da sociedade capitalista? É que os trabalhadores, daqui a pouco, vão se revoltar de ver o tamanho do luxo, da riqueza que eles produzem,
e eles estão ali sofrendo, né, para ganhar um salário. Então, isso é a contradição fundamental da sociedade capitalista. Ela vai produzir pessoas que depois vão se revoltar com essa situação, né? E também, como é que essas pessoas vão comprar os produtos que eles fazem, que eles produzem, se eles não têm um dinheiro, um valor digno para comprar, né? Então, é muita contradição. Essa crítica que vai emergir dentro da escola de Frankfurt. E ela, então, vai criar aí dentro um termo que a gente vai aprofundar daqui a pouco, mas eu quero que vocês visualizem, que é a indústria cultural. Tá bom? Essa indústria cultural, ela é, né, uma questão muito importante para que a gente possa compreender a escola de Frankfurt. Depois vocês vão ver, tem 2 filósofos, né, que criaram, e foi atribuído a um deles o grande, né, mentor dessa ideia. Como vocês podem ver na imagem aqui, é como se algo, né, você não sabe se está saindo ou se está entrando na sua cabeça, né? A imagem não dá a entender muito bem isso. A indústria cultural, então, é isso. O que está acontecendo à minha volta, na cultura, que está sendo captada, que está influenciando a minha vida? Aí é que eles vão aprofundar esse termo chamado indústria cultural. Vamos conhecer um pouco o que é isso, para a gente entender melhor. Então, vejam bem, nós estamos dentro de uma sociedade moderna. Olha, nós temos que nos situar. A sociedade moderna é uma sociedade racionalista, dentro do campo da ciência, capitalista, né? Então, é dessa sociedade aí que vai surgir também essa ideia do comunismo, socialismo e do comunismo, que é uma palavra muito batida hoje e que poucas pessoas sabem o que realmente significa. Então, Adorno e Horkheimer, são esses dois aí que estão dando uma mão um para o outro, eles foram os grandes pensadores da indústria cultural, principalmente o Adorno. Eles escreveram uma obra chamada Dialética do Iluminismo, ou Dialética do Esclarecimento, também é o nome da obra, que se apresenta como análise da sociedade tecnológica contemporânea. Então, junto com a industrialização, já, olha, nós estamos em 1949, em meados do século XX. Então, é claro que aí já tinha um grande avanço das tecnologias. É claro que não era ainda como nós temos hoje, mas já estava avançado nessa época aí, principalmente na Alemanha, na Europa, né, de um modo geral. Então, eles vão olhar para essa sociedade capitalista, comunista, que estava também, o Marx estava ali discutindo isso, né, trazendo essa discussão, que até hoje, né, há essa polarização entre capitalismo e comunismo. E eles vão fazer o quê dentro dessa escola de Frankfurt? Eles vão fazer uma análise dessa sociedade tecnológica contemporânea. É aí dentro que eles vão fazer, então, a análise. Que análise é essa? Então, vamos avançar um pouco mais. Os dois pensadores vão dizer o quê? Que o iluminismo, vocês estudam na história, né, um período da história chamado iluminismo, vai ao encontro da autodestruição. Olha só o que eles vão dizer. O iluminismo, que é o grande avanço da razão, o grande momento das grandes descobertas, no início do século, né, 16 ali, que vai então vir essa ideia, né, no século 17, século 18. Então nós estamos aí vendo a razão humana, né, se desenvolvendo ali, desde Descartes para cá, essa questão da razão. Então isso tudo ele vai dizer que veio destruir, em vez de ajudar o ser humano, olhando para o mundo de hoje, nós estamos dentro da guerra também ali, né, da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ele vai dizer, a razão criou bomba atômica, a razão destruiu cidades, matou pessoas, né? Então prevalece nela a ideia de que o saber é mais uma técnica do que uma crítica. Então estão questionando o conhecimento das pessoas. O conhecimento, a técnica, ela é muito mais importante do que uma crítica, do que o conhecimento em si. Então aí vai
eles vão desenvolver, então, essa ideia da indústria cultural, que é o que nós vamos ver, né? Mas só para a gente ilustrar aqui, ó, sobre essa questão do iluminismo, é esse mundo, né? O mundo dos pintores, né? O mundo dos artistas, dos escritores, dos escultores. Esse mundo aqui é o mundo do iluminismo. Vocês têm aí Leonardo da Vinci, né? Michelangelo. Tem vários artistas aqui que vão emergir, né? Vão surgir dentro do iluminismo. Então, eles vão criticar um pouco tudo isso, que no início era arte e depois deixa de ser arte e passa a ser exploração. Vamos ver por quê agora. Vamos aprofundar mais ainda essa questão. Então, vejam bem, ó, a indústria cultural, então, ela vai fazendo com que se perca a confiança na razão objetiva, se perca a confiança. Então, o que vai acontecer? Os fins sobre os quais a razão vai perder todo o seu direito, os fins e os meios. Então, a confiança na razão objetiva, porque essa razão, ela não vai ajudar a favorecer a melhoria da vida das pessoas. A promessa do iluminismo era que todo ser humano ia viver bem, com conhecimento, com a técnica, com a ciência. Mas depois das guerras, depois de tantas mortes, tanta coisa acontecendo, exploração, racismo, eles vão dizer, bem, peraí, tem algo errado na sociedade. O que está criando tudo isso? E aí que eles vão entrar, aprofundar mais ainda e dizer o seguinte sobre essa razão objetiva, que ela virou uma razão instrumental. A razão agora está sendo instrumentalizada, manipulada, né? Manipulada dentro de um sistema controlado. Então a razão agora virou um instrumento. Ela não é mais uma razão para pensar na melhoria de vida de todo ser humano, mas para sim instrumentalizar as pessoas em prol de quê? Em prol do capitalismo, de produzir mais riqueza, mais desenvolvimento, né, na sociedade. E aí então é que eles vão finalizando aqui essa ideia, né? Melhor, eles vão fechando essa ideia do que é realmente a indústria cultural. Que nós vamos ver aqui, ó. Acompanhe comigo nesse quadro, ó. Para alcançar sua funcionalidade, o sistema, né, que é toda esse aglomerado de coisas da ciência, né, da técnica, das instituições, é a sociedade tecnológica contemporânea. Entre seus principais instrumentos, pôs em funcionamento, então, essa grande máquina, já que na técnica, né, que ele chama de indústria cultural. Em que consiste essa grande máquina? Por que chamaram de máquina? Porque é algo que está em movimento. E ela vai passando por cima das coisas, dentro desse sistema programado para que seja assim. Que tenha pobre, que tenha rico, que tenha trabalhador, né, que tenha a dona de casa, que tenha, né, as pessoas, aquela pessoa que vai ser empregada doméstica. Então a sociedade vai ser dentro desse sistema que vai funcionar para todos aí. E aí, todo esse sistema vai ser influenciado por quê? Veja essa próxima imagem, pela tecnologia. Essa é a grande questão. Tudo está aqui, em um toque. Tudo você encontra aqui. Né? E aí que vem, então, a ideia da indústria cultural, como essa indústria, que nós vamos acompanhar, constituída essencialmente pela mídia. O que é a mídia? É tudo, cinema, televisão, rádio, disco, CD, publicidade, tudo que está no celular, tudo hoje vem com propaganda. Essa é a indústria cultural. Mas tem uma questão filosófica por dentro de tudo isso. É com a mídia que o poder impõe valores e modelos de comportamento. Então, tudo que você abre no seu celular, na mídia, de um modo geral, toda essa tecnologia, dentro desse contexto do capitalismo, que veio surgindo ali, veio fortalecendo, é para vender produtos. É para, né, não libertar, mas prender as pessoas. Um exemplo que eu vou dar para vocês agora, quero que vocês acompanhem comigo, é dentro do cinema. Talvez vocês não conheçam, mas tem alguns personagens de cinema que eles
foram criados para mostrar, para que a gente pensasse de uma certa maneira dentro do filme. Eu vou trazer 2 personagens, ver se vocês conhecem aqui. Né? Rocky Balboa, do filme Rocky, e O Exterminador do Futuro. Nós temos também aí Rambo e outros filmes que vieram para mostrar a Guerra Fria, essa luta entre americanos e a Rússia. Então, o cinema, Hollywood também manipulou muitas mentes, né, com esses filmes, para que a gente fosse a favor de um e contra o outro. Então, para você ver, aí essa crítica que eles estão fazendo. Que o cinema, a novela, o rádio, tudo é muito criado para manipular a nossa mente, para a gente pensar de uma determinada maneira. Né? Esse era o ponto aí. Então, vamos caminhando para entender melhor agora o que a indústria cultural vai dizer para nós aqui a partir da ideia deles. Que até o nosso divertimento, o nosso lazer, a recreação, a alegria que nós temos, é também ditada pela indústria cultural. O nosso divertimento, os horários, nós somos presos, vai começar o Big Brother, aí todo mundo vai naquele horário, né? Então, tudo é programado para o nosso divertimento, para que a gente vá lá ao encontro. Né? Então, é o indivíduo que submete como feroz consumidor. Então, ele é um consumidor, ele consome. E a indústria cultural vai criar, então, mais consumistas ainda. Pode nem precisar de um objeto, mas se não for a última geração, não serve. Não é verdade? Então, nós vamos atrás desses objetos. E aí, já para efeito, né, de conclusão, nós vamos pensar, então, agora, para a gente fechar uma síntese da indústria cultural. Acompanha aí. Ó. O consumismo e a valorização de coisas materiais acima de outras qualidades que sustentam o capitalismo e impedem que a classe trabalhadora consiga, de fato, ser livre. Então, pessoal, na visão da Escola de Frankfurt, a indústria cultural, ela vai apenas produzir consumidores, ela vai produzir pessoas que querem para gastar cada vez mais, para comprar cada vez mais. E com o avanço da tecnologia, nós vemos que hoje você não precisa mais nem no shopping, nem sair de casa para você fazer uma compra. Aqui mesmo, do seu celular, você já pode comprar. Né? E pior, ou melhor, né? As coisas vêm para a sua casa. Elas chegam até você. É uma outra forma de consumismo, né? Mas ela existe. É claro que eles não refletiram sobre isso. Eles não viveram esse tempo, né, que nós estamos vivendo hoje. Mas essa, que eles começaram lá, a gente percebe os reflexos dela aqui hoje, né, com relação do consumismo. E para a gente finalizando aqui, nós vamos ver então que a ideia é que ela sempre mantenha um desejo pelos bens de consumo. O desejo, né? Que não necessite deles para sobreviver. Então, trabalha com o nosso sonho, com o nosso desejo, com a nossa imaginação de sempre consumir. E aqui a gente vê a imagem, né, desse mundo de consumo que nós vemos as indústrias, a arte, a propaganda, ter muito dinheiro, ter bens, né, comprar, consumir. Então, tudo isso aí faz parte hoje dessa chamada indústria cultural, que vai, então, que foi criticada por eles. Não que isso seja um mal em si, né? A cultura, a indústria, comprar as coisas. Mas eles criticaram a maneira com que o capitalismo entrou ferozmente para tirar a liberdade das pessoas, para que elas, né, se mantessem naquele lugar de trabalhador, sossegado, ganhando um saláriozinho, e quando puder, ele compra alguma coisa melhorzinha para a sua vida. Né? Então, isso que eles criticavam. E o pior, tudo isso manipulado pela mente, né, através da mídia, através do cinema, da arte, de tudo isso que acontecia de uma maneira muito forte naquela época e hoje mais ainda, né? Tá certo, pessoal? Ficou clara a Escola de Frankfurt, ficou clara a indústria cultural. Então, beleza, e até a nossa próxima aula, hein?